Prosseguindo na temática dos 10 mandamentos, examinaremos hoje o terceiro mandamento, cujo texto está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ó Deus, sublime Deus, santo, justo, puro, a tua igreja se congrega e te adora, porque não há outro Deus, porque não há imagem que possa representar-te, e o faz reverentemente diante do teu nome, porque o teu nome é santíssimo, e a tua igreja não deseja tomar o teu nome em vão. Por isso pedimos que agora, humildemente pedimos, abençoa-nos com o ouvir a tua palavra. Já nos abençoaste com a lembrança do sacrifício do teu Filho. Agora pedimos que nos lembres outras verdades, igualmente sublimes, igualmente importantes para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro mandamento, você lembra: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, você também lembra: não farás para ti imagem de escultura. Forma resumida, né? Tem mais no versículo, mas a gente resume. E agora o terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nos Estados Unidos, em 1961, um homem conseguiu fugir da prisão e a polícia não o pegou mais. Durante 28 anos ele conseguiu viver escapado, viver solto, sozinho, em sociedade, evidentemente, mas sem ser incomodado pela polícia. Sabe por quê? Porque ele usava um nome falso. 28 anos depois, em 1989, você vê, ele fugiu em 61, ele viveu solto, com nome falso. Em 89, ele mesmo tomou a iniciativa de ir e se entregar à polícia. Aí todo mundo não entendeu nada, todo mundo perguntou: mas rapaz, o que aconteceu em você? Que bicho te mordeu que você fez isso? Se entregar depois de 28 anos? Ele respondeu: é que eu gostaria que meu próprio nome fosse colocado na lápide do meu túmulo. Ele viveu 28 anos usando um nome que não era o seu nome, mas ele queria a honra de ser sepultado com o nome verdadeiro, Sylvan Carter. E talvez em algum lugar que você for, deve estar lá, Sylvan Carter, tarará, tarará, as duas datas. Nome certo. O nome verdadeiro, não o nome falso. Meus irmãos, se o nome da gente não fosse importante, então você me responda: por que as pessoas teriam todo o cuidado de não deixar os seus nomes pendurados num cadastro público de devedores? É a maior agitação das pessoas que levam o seu nome a sério para tentar limpar o seu nome e deixar tudo certo. A resposta mais simples é que o nome da gente é sinônimo da nossa reputação. O nome é a nossa reputação. E é isso, e nada mais do que isso, o que está implícito no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. Primeira pergunta: que nome? Que nome? Para os muçulmanos, Alá
é conhecido por 99 nomes, na verdade são 99 atributos, 99 qualidades, adjetivos de Deus. Eles creem que o 100º nome de Deus é segredo, ninguém sabe, só uma criatura sabe, o camelo. Só o camelo sabe, dizem os árabes na sua ingenuidade, só o camelo. E esse animal, com o seu olhar altivo e seu sorriso cínico, guarda o segredo que nem aos homens foi dado saber. Então tem que perguntar para o camelo. Como o camelo não vai dizer, você não vai saber qual é o 100º nome, dizem os árabes. E na Bíblia, qual é o nome de Deus que nós conhecemos? Vários nomes, muitos nomes. Mas a Abraão, que é o pai da fé, o pai dos crentes, a Abraão Deus se revelou como sendo El Shaddai. El Shaddai é um nome hebraico que significa, traduz-se, em todas as nossas traduções, a tradução é praticamente a mesma, Todo-Poderoso. E essa expressão, esse nome, El Shaddai, aparece 48 vezes no Antigo Testamento. Especialmente em Êxodo 6, 2-3, nós temos ali uma revelação que Deus diz a Moisés o seguinte: Deus falou mais o Senhor Deus a Moisés e ele disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Isso é revelação de Deus a Moisés. No início do livro de Êxodo, Êxodo 6, antes, portanto, do Êxodo ainda, Deus está preparando Moisés para animá-lo para ir a falar com Faraó. E diz então: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Eles conheceram a mim com o nome de El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, e esse Senhor aqui tem uma história, não lhes fui conhecido. O Senhor, quem é esse o Senhor? É interessante, irmãos, porque os israelitas receberam a instrução de Deus de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: não se pode tomar o nome do Senhor em vão. Temendo transgredir este mandamento, o que os israelitas fizeram? Eles não pronunciavam o nome de Deus em hipótese alguma. Em hipótese alguma se pronunciava, de modo que na leitura, quando o escriba ou o leitor estava fazendo a leitura do texto sagrado, e toda vez que ele encontrava o nome do Senhor, com medo de transgredir o terceiro mandamento, e esse nome seria 4 letrinhas em hebraico, por isso são chamados de tetragrama, 4 letras, tetragrama sagrado. Então, quando encontravam o tetragrama sagrado, os israelitas não liam o que seria talvez, aquelas 4 letrinhas, talvez fosse Yavé, talvez fosse Yahweh, talvez fosse Javé, a gente não sabe a pronúncia que fosse, eles não pronunciavam nada disso, eles diziam uma outra palavra, Adonai, ou Adoshem. Adonai quer dizer meu Senhor, e Adoshem, nome do Senhor. O tetragrama sagrado, essas 4 letras impronunciáveis, que ninguém pronunciou, portanto, por não pronunciar, a pronúncia se perdeu. Essas 4 letras aparecem no Antigo Testamento muitas vezes, 6.829 vezes. Mas esse nome sagrado, esse tetragrama, recebe esse cuidado. Só podia ser mencionado, sabe quando? Podia, num dia só, no Yom Kippur, o dia da expiação. Por quê? Era o dia mais santo do ano. Pronunciado por quem? Pelo sumo sacerdote, tido como o homem mais santo do mundo. E em que lugar? No Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, o local mais sagrado do mundo, diriam os israelitas. Por isso o nome de Deus é chamado o nome inefável. Tetragrama sagrado é um tetragrama inefável. Inefável, Aurélio diz, algo que não pode ser pronunciado,
que não pode ser expresso, que é indizível. Então veja só como a implicação do terceiro mandamento vai alterar toda a nossa maneira de entender o nome de Deus. Por isso nós temos em Mateus, quando Jesus aparece anunciando o reino de Deus, Mateus, que é um bom judeu, tem o excelente cuidado de não transgredir o nome de Deus, de não usar o nome de Deus em vão. Então ele prefere, em vez de usar reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Reino de Deus ele usa só 4 vezes, reino dos céus 32 vezes, sendo que nos outros evangelhos a expressão só aparece reino de Deus. Nos outros evangelhos, só reino de Deus. Então veja o cuidado que Mateus tem para não incorrer na transgressão do terceiro mandamento. Que cuidado, né, irmãos? Até mesmo nem estaria pronunciando o nome de Deus em vão, ele estaria usando o nome de Deus corretamente, que é o contrário de em vão, mas mesmo assim, com medo de transgredir o mandamento, Mateus prefere reino dos céus. É claro, meus irmãos, somando tudo isso, é claro que o mandamento, terceiro mandamento, tem tudo a ver com a santidade de Deus, santidade da sua pessoa, santidade do seu nome, e não apenas o nome dele, o nome em si. Tem uma briga aí fora, né, para saber se o nome é Jeová, se não é. O nome em si, irmãos, Abraão conheceu como El Shaddai. Em alguns lugares, esse tetragrama é combinado com outras partes, então fica Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Jiré, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor cura, e assim vai, combinando-se várias fórmulas, e nós temos nomes diversos de Deus. E no Novo Testamento nós temos Emanuel, que é Deus conosco, seu nome será Jesus, enfim. Mas o que está em jogo aqui é não brincar com a santidade de Deus. Não brincar com a santidade de Deus. Segunda pergunta: o que significa e como é possível tomar o nome de Deus em vão? Como é possível tomar o nome de Deus em vão? Ou seja, onde estaria, irmãos queridos, a gravidade de se usar o nome de Deus? E o que é esse em vão? Que o segredo é esse, em vão. Aqui que está o busilis da questão, o X da questão. Como transgredir ou como usar o nome de Deus em vão? Como é que acontece isso? Onde estaria essa gravidade? O Deus nosso é nosso Pai, Ele é santo, e quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Jesus disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus abre a oração modelo, dizendo que nós devemos levar a santidade do nome de Deus a sério, assim na terra como é no céu. E eu tenho certeza, irmãos, e você também tem, que no céu o nome de Deus é levado muito a sério. Não se leva, não se toma o nome de Deus em vão no céu, certamente não. E o que Jesus quer é que isso que acontece no céu aconteça também na terra, entre nós. Agora, como é que as pessoas tomam o nome de Deus em vão? Eu trago aqui 3 exemplos históricos tristes. O primeiro exemplo é o exemplo das cruzadas. Se você já estudou na escola, você lembra que as cruzadas eram um movimento religioso tentando tomar a Palestina do domínio dos turcos. Os turcos dominaram todo o Oriente, na verdade o mundo inteiro, o império que depois passou a chamar-se otomano, e um papa resolveu então dizer: não, vamos tomar aquela terra, é terra santa. Irmãos, os batistas, os evangélicos em geral, não conhecem terra santa, viu? Esse negócio de ir a Jerusalém, porque lá, irmãos, a gente vai ter uma experiência profunda. Aí tem pastor levando o seu rebanho a Jerusalém, tem pastor rebatizando suas ovelhas no Rio Jordão,
Eu já mencionei isso aqui antes, eu acho que eu não vou ficar calado enquanto eu souber de outras experiências que vêm acontecendo. Não estão parando com isso, está aumentando essa coisa de levar gente a Jerusalém, de encher os cofres das empresas de turismo. Nada contra eles, estão ganhando o seu pão direitinho, tá certo, com honestidade. Mas não precisa você ir a Jerusalém para conhecer o poder de Deus. Você não precisa subir o Monte Sinai de joelhos, irmão. É a mesma coisa que subir a Igreja da Penha aqui de joelho, mesma coisa, é idolatria. Os crentes não adoram imagens, nem terras, nem geografias, nem mapas. O nome do Senhor é que é sagrado, não é a terra. Mas esse erro a igreja cometeu na Idade Média. Então os exércitos se encaminhavam, várias cruzadas, levando e matando gente inocente, matando quem não tinha nada que ver, e matando, irmãos, em nome de Deus. Em nome de Deus. Sabe o que significa isso? Transgressão do terceiro mandamento. Matar em nome de Deus é tomar o nome de Deus em vão. Isso aconteceu há muito tempo na Idade Média, pastor, isso já acabou. Acabou não, irmão. Aqui há pouco tempo, no nosso próprio continente, na América, houve um movimento que não está de todo extinto, chamado Ku Klux Klan, ou Ku Klux Klan, um movimento racista, protestante, norte-americano, que em nome de Deus, de Bíblia aberta, em nome de Deus, perseguiu negros, católicos, judeus, asiáticos e outros imigrantes. Isso faz lembrar você de nazismo, não faz? Imediatamente, você lembra logo de nazismo, e não é sem razão. Eu trago para você uma frase de Hitler, em Mein Kampf, Minha Luta, livro dele. Ele diz assim: creio, Adolf Hitler escrevendo isso, irmãos, creio que estou agindo em conformidade com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Não usou El Shaddai, né? Todo-Poderoso. Defendendo-me dos judeus, estou lutando pela obra de Deus. Só que ele não falava assim não, ele falava cuspindo longe, né? Defendendo. E todo mundo ficava... E os alemães fizeram aquela loucura toda na Segunda Guerra Mundial. Uma história triste que é bom virar a página. Mas imagine Hitler dizendo exatamente isto: creio que estou agindo em conformidade com a vontade do Criador. O que Hitler está fazendo é tomando o nome de Deus em vão, porque o Criador não mandou matar ninguém. E um dos mandamentos que vamos ver mais à frente é: não matarás. O que é tomar o nome de Deus em vão? John Wesley, grande pregador inglês, resumiu para a gente: tomamos o nome de Deus em vão, diz ele, primeiro, por hipocrisia, fazendo profissão do nome de Deus, mas negando essa profissão. Então, o primeiro ponto dele é esse: se você diz que é crente, mas age como incrédulo, você está tomando o nome de Deus em vão. Em segundo lugar, diz Wesley, ao romper a aliança, se fazemos promessas a Deus e não cumprimos o que prometemos, tomamos o nome de Deus em vão. Em terceiro lugar, jurando precipitadamente, se jurando precipitadamente mencionarmos o nome de Deus ou qualquer um dos seus atributos na forma de um juramento, sem uma forte razão, sem nenhum propósito, estamos transgredindo o terceiro mandamento. Em quarto lugar, blasfemando, diz ele, que alguns acham que é o propósito essencial da letra do mandamento. Blasfemando, xingando usando o nome de Deus. Eu vou voltar daqui a pouquinho a isso. Em quinto lugar, usando o nome de Deus levianamente e sem nenhum cuidado. Isso, diria ou disse Wesley, é tomar o nome do Senhor em vão. A propósito desse quarto aqui, blasfemar, eu confesso que eu levei um choque quando nós chegamos no Canadá e descobrimos que no francês de lá, os palavrões são retirados do vocabulário religioso. Eu não sei se na França é assim, depois algum amante da língua francesa me diga se na França é assim, porque no Quebec é assim. Os palavrões são retirados do vocabulário religioso. E uma vez eu estava conversando com um irmão anglófono que fala inglês, e ele também falava francês, e estávamos conversando e passou na calçada alguém de fala francesa e disse um palavrão. E o irmão
inglês, falou comigo: parabéns, pastor, acabou de aprender um palavrão na língua francesa. Falei: nem me percebi. O que ele falou? Ele falou chalice, que é a palavra cálice, cálice de ceia, é a palavra cálice, e é um palavrão, irmãos. Eu falo aqui, os irmãos não se arrepiam, porque para nós não é, mas para aquele grupo étnico, para aquele povo, esta expressão significa, essa palavra é uma blasfêmia. E não só cálice, mas também tabernáculo. Se você falar tabernáculo, o bom quebecois se arrepia todo. Sacramento, outra palavra. Ou seja, eles tiraram do vocabulário religioso palavras para usar para xingar. Para xingar. Uma explicação que eu ouvi várias vezes é de que a população de Quebec, que é francófona, ela foi tão oprimida pelo catolicismo mais medieval possível, que por vingança contra a religião, rebaixou palavras de procedência religiosa à condição de palavrão. Ou seja, foi buscar na Bíblia, ou foi buscar na religião, palavras para ofender a Deus e aos homens. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O profeta Jeremias fez um registro interessante no seu tempo, porque houve um acordo geral, um acordo coletivo, digamos assim, para que se obedecesse a palavra de Deus. Era chegado o 7º ano, o ano do jubileu, o 7º ano, o ano sabático, e então os israelitas prometeram libertar os escravos, porque se você não podia pagar uma pessoa a sua dívida a ela, você lembra, né? Você pagava tornando-se escravo daquela pessoa, lembra disso, né? Então por 6 anos você ficava escravo, mas no 7º ano, dizia o ano sabático, a lei do ano sabático, você era liberado para tocar a sua vida. Então você ficava libertado das suas dívidas, saía forro, saía livre, sem dever nada a ninguém. Pois em Jeremias 34:16, os israelitas prometeram libertar os escravos, mas eles, aspas, diz o Senhor, mudastes e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinhais despedido libertos. Já tinham até despedido: olha, vá em paz, que o Senhor esteja à sua direita, à sua frente, à sua esquerda, atrás, em cima. Já tinham despedido os seus escravos, libertos, os seus servos, agora libertos, e de repente volta atrás. Jeremias diz: quando faz isso, está profanando o nome do Senhor. Então você quer cumprir o 3º mandamento? Obedeça a palavra de Deus, porque em obedecendo a palavra de Deus não há risco de você estar transgredindo o 3º mandamento. Mas uma última pergunta: como nós podemos usar o nome de Deus sem transgredir o 3º mandamento? De que modo se pode usar o nome de Deus santamente, convenientemente, não em vão? Há vários exemplos e eu vou citar 4 brevemente para vocês. E vou lembrar aqui que esse mesmo mandamento para o nome de Deus vale também para o nome de Jesus, porque Jesus é Deus conosco. Então o nome de Jesus também não é para ficar sendo pronunciado por aí. Eu já ouvi crente falando bobagem, dizendo besteira, falando coisa que não devia falar, e depois acrescenta: em nome de Jesus. Meu time hoje vai ganhar, em nome de Jesus. É blasfêmia. É tomar o nome de Jesus em vão. E o nome de Jesus também é o nome sublime. Por que eu estou falando isso? Porque Joel, por exemplo, Joel 2:32 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo repete essas palavras aplicando a Jesus em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o nome do Senhor, seja Deus Pai, seja Deus Filho, deve ser invocado para a salvação. E se você não é salvo, você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Parabenizo você por desejar ouvir a palavra de Deus. Foi o Espírito de Deus que trouxe você aqui para ouvir a palavra. Mas eu preciso dizer a você que o nome que salva não é nome de pastor nenhum, não é nome de líder religioso nenhum. O nome que invocado nos traz salvação é o nome do Senhor Jesus. Atos 4:12
perante o sinédrio, Pedro diz corajosamente: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então o nome do Senhor é suficiente para salvar. Em segundo lugar, o nome do Senhor, pode usar à vontade, deve ser invocado para oração. João 16, 23 diz: na verdade vos digo, Jesus falando, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Então o nome de Jesus usado para ser salvo, o nome de Jesus usado para oração, e é por isso, irmãos, explicando aí para quem não conhece as nossas práticas, não conhece um pouco das nossas práticas, é por isso que toda oração de crente termina igual, termina assim, em nome de Jesus, porque foi Jesus mesmo que nos instruiu nesse sentido, porque o nome de Jesus reúne as condições plenas para que sejamos salvos e sejamos admitidos na presença do Senhor em oração. Em terceiro lugar, o nome de Deus deve ser invocado para reunião dos crentes. Mateus 18, 20, Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então a reunião é legítima, uma reunião cristã é legítima, mesmo com 2 ou 3. Isso é interessante porque contrasta com a reunião judaica. Para uma reunião na sinagoga era preciso ter 10 judeus, e só homens. 10 judeus, às vezes 9 judeus ficavam esperando o 10º chegar e nunca chegava. Aí iam embora desanimados porque o 10º não chegou. E conta uma lenda que um dia 9 judeus estavam ali esperando, o 10º nunca chegava. Elias, o profeta, desceu do céu e disse: agora pode começar a reunião. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O nome de Jesus, irmãos, é que faz da reunião. Qual a diferença entre uma reunião política e uma reunião religiosa? Por que isso aqui não é um comício? Por que isso aqui não é um palanque de um deputado? Porque nós não estamos aqui em nome da política, nós não estamos reunidos em nome da economia brasileira, nós não estamos aqui reunidos em nome do futebol brasileiro, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. De modo que se nessa reunião Jesus não for exaltado, já que estamos reunidos em nome dele, nós estamos transgredindo o 3º mandamento. Então veja porque uma reunião, mesmo com 2 ou 3, não importa, 2 ou 3 pessoas bastam para que se inicie um culto ao Deus vivo e verdadeiro, mas tem que ser em nome do Senhor. Isso quer dizer que na reunião não pode haver a introdução de outras coisas que contrariariam o 3º mandamento. Então, o nome do Senhor deve ser invocado para salvação, para oração, para reunião e finalmente para adoração. Há mais coisas, mas eu só quero lembrar aos irmãos que há boas coisas pelas quais se pode mencionar o nome do Senhor. Adoração, Salmo 113, 1 a 3. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Olha aqui, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. E eu quero terminar com uma história de um missionário no Oriente. Ele contou certa vez que viu no seu campo missionário um jovem nativo vindo na direção de um ídolo pagão. E esse jovem tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E ele chegou, curvou-se diante do ídolo, fez ali as suas orações, suas rezas, o que for, e em seguida meteu a mão no bolso de trás, tirou uma faca, colocou a língua para fora e cortou a sua língua diante do ídolo. E ali ficou, perdendo muito sangue, evidentemente, tombou, caiu em cima da poça de sangue e ali morreu. Deus não quer que nós cheguemos a esse ponto, não. Mas o que o Senhor quer é o seguinte: que nós santifiquemos a nossa língua de tal maneira que ela possa louvar o nome do Senhor.